Oi pessoal, meu nome é Pauline, eu sou acadêmica de Pedagogia da Faculdade Uniaselv e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre a prática pedagógica Carreira e Sucesso. Esse trabalho, consiste numa visita a uma escola e uma entrevista com um professor, certo? Eu escolhi a escola Colégio Monsenhor e a professora entrevistada foi Carla, hoje professora do 4º ano do Fundamental. Esse trabalho, primeiro, ele iniciou com a gente fazendo um roteiro de entrevistas, né? Criando algumas perguntas sobre carreira para o professor. E depois para a visita na escola e a entrevista e, posteriormente, a confecção do relatório ali, do portfólio e do mapa conceitual. Eu achei muito legal, muito importante esse trabalho, principalmente para a gente que está na primeira fase da faculdade, porque a gente consegue enxergar um outro lado, né, da carreira. Porque a gente entra na faculdade, a gente pensa como é ser professor, tudo que vai enfrentar na frente, mas a gente não sabe, eu pelo menos, não sei como é dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, certo? E esse trabalho foi bem legal pra gente conseguir entender o outro lado, principalmente pra mim, que sou mãe, tenho filhos na escola, a gente não vê o lado do professor, a gente só vê o lado das crianças, vê o lado dos pais, e é legal esse trabalho porque a gente consegue entender, né, o ponto de vista do professor, consegue entender o que acontece do outro lado, vamos dizer assim, certo? Então eu vou falar um pouquinho para vocês das perguntas que eu fiz, das respostas que a professora deu, ok? A primeira pergunta foi a formação acadêmica da professora, que é a licenciatura em pedagogia. O que motivou ela a escolher essa área? Então ela respondeu que desde muito novinha ela tinha vontade de ser professora, que sempre achou que tinha as habilidades necessárias, que era realmente uma vocação. Então isso fez com que ela escolhesse a área da pedagogia. Porém, essa não foi, e aí assim, seguindo, né, essa é outra pergunta, se essa sempre foi a carreira que ela escolheu desde o início, e não, ela disse que já trabalhou em outra área, na área administrativa, mas que não se sentia feliz onde estava e que precisava buscar algo que fizesse sentido para ela, algo que a fizesse feliz, então ela resolveu entrar na pedagogia e hoje ela é professora. E eu digo para vocês também que isso foi o que aconteceu comigo, eu também trabalhava na parte administrativa, sempre quis cursar pedagogia, sempre quis ser professora, mas fui deixando e esse ano eu escolhi essa área e escolhi que queria ser professora. Outra pergunta que eu fiz para ela foi o que ela mais gosta na profissão dela. E ela disse que o que ela mais gosta é o contato com as crianças. Ver como elas são curiosas, como elas gostam de aprender, como elas ficam encantadas com cada coisa diferente que elas aprendem. Então, ela disse que isso é o mais gratificante para ela. Qual a maior dificuldade em ser professora? Eu perguntei. E ela disse realmente o que eu falei no começo do trabalho, no começo do vídeo, que é a relação entre escola e família. Isso, como diz ela, tem que sempre andar junto, né? Escola, família. E muitas vezes não anda porque a gente não sabe realmente como é o outro lado. A gente, como pai, a gente acha que é uma coisa e como professor é outra, então a gente tem que ter esse entendimento. Porque escola e família, elas andam juntas, certo? É isso que ela falou. Que para a criança poder se desenvolver, ela precisa que a escola e os pais em casa caminhem juntos. Outra pergunta que eu fiz foi quais são as habilidades que ela desenvolveu atuando nessa área. E ela me respondeu que quando a gente escolhe essa profissão, a gente acaba desenvolvendo muitas habilidades que a gente nem faz ideia que existe, nem faz ideia que tem. Mas ela citou na entrevista que as habilidades, as principais foram resiliência e adaptabilidade. Perguntei se ela já tinha tido vontade de desistir em algum momento, porque isso é comum, né? Em algum momento da nossa vida a gente já pensou em desistir de algumas coisas que a gente começou, enfim. E eu perguntei se ela havia tido vontade de desistir da pedagogia. Ela disse que ela romantiza muito a pedagogia, certo? E ela disse que algumas pessoas até acham um pouco engraçado ela falar dessa forma, mas ela nunca desistiu, nunca pensou em desistir, ela sempre quis seguir esse sonho. E ela disse que como ela quer fazer a diferença na trajetória da criança, então isso foi isso que sempre contou para ela não desistir, certo? Perguntei também o que ela esperava do futuro dos alunos dela, sendo professora, e a resposta foi que ela espera que se tornem pessoas do bem, pessoas com empatia, respeito e humildade. E esperam que encontrem uma profissão
em que elas sejam felizes, porque como ela não encontrou isso no começo, não foi a primeira profissão dela, ela disse que isso fez uma grande diferença na vida dela, ter gasto, vamos assim dizer, alguns anos com algo que não a fazia feliz. Então ela disse que é isso que ela espera para os alunos, que eles encontrem uma profissão que eles realizem e que eles sejam felizes. E a outra pergunta, a última pergunta que eu fiz para ela foi referente à tecnologia, porque antigamente ser professora era de uma forma, hoje é de outra forma, porque os alunos têm muito acesso à internet, há muitos conteúdos na internet e isso acaba dificultando talvez um pouco ou não, né? E eu perguntei para ela como ela tinha conseguido trabalhar com isso. Ela disse que a tecnologia para ela nunca foi um problema, porque até como ela já tinha trabalhado em outra área que precisava da tecnologia, então ela sempre foi acostumada com isso. Então ela tenta usar a internet, a tecnologia, como uma aliada nas aulas dela, certo? Então ela disse que a tecnologia em si nunca foi um problema para ela. Achei bem legal a conversa que a gente teve, essas foram as perguntas, passeamos um pouco pela escola, enfim. No meu mapa conceitual, eu não coloquei fotos dela, não coloquei fotos minhas e também não coloquei foto dos alunos. A gente bateu fotos só da escola, só dos ambientes, uns ambientes bem legais que tem na escola, com bastante mensagens, enfim. Então eu fiz com base nessas fotos para não ter que estar colocando imagem de ninguém. A gente achou melhor então só colocar as imagens da escola. Certo? Era isso. Obrigada.